Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo do passo 9, o mistério de Belicena Vilca, capítulo 35 do livro 4. Que cidade, Nefe? Naqueles dias contava com não menos de 130 mil habitantes e um perímetro de mais de 20 quilômetros. As suas altíssimas muralhas chegavam rotas de toda a Ásia. Da Mongólia, da Rússia, do Turquistão, de Sungária, do Afeganistão, da Índia, etc. Além do mencionado Shanglan, procedente de Lhasa, pelo qual chegaram as carretas que nos transportavam. Nosso caminho, desde que os cães d'Aiva nos depositaram aos pés da cordilheira Shannan, seguia o mesmo roteiro natural. Contornar a cordilheira por um lado, que agora se prolongava nos montes Mahache, e o rio Sining por outro. Sobre sua margem direita se achava Siningfu, a 2.500 metros de altura. A cidade de Sining era um gigantesco mercado, ao qual nem a guerra civil, nem a guerra nacional contra o Japão tinham afetado seu ritmo febril. A única alteração eram as diferentes tropas que coexistiam receosamente e que, tanto em tanto, protagonizavam algum incidente. Tais tropas pertenciam a outros tantos ignotos senhores ou tríades e controlavam cada uma um setor da cidade. Até existiam facções nacionalistas e comunistas, além das aristocráticas e nobres, tradicionalistas, religiosas e mafiosas. No entanto, Siningfu era então território livre, quer dizer, que não tinha caído sob controle dos japoneses. Ante um ataque exterior, paradoxalmente, cada tropa se ocupava em defender sua parte da muralha, e se esqueciam das diferenças frente ao inimigo comum. A comunidade cáulica de Siningfu era realmente importante. O comprovamos ao ingressar no bairro dos caras pálidas, assim dito pela cor da pele de seus vizinhos, e admirar o enorme santuário de Shiva que possuíam. Ofereceram-se a nos providenciar o necessário para uma nova expedição ao Tibete. Especialmente os entusiasmava a ideia de que empreendêssemos a aniquilação dos Gompas como dos Duskas. Ficaram desencantados quando lhes explicamos que devíamos voltar à Alemanha. Se nossa raça chega algum dia a dominar o mundo e se mantém fiel à sabedoria hiperbórea das SS, não haverá lugar sobre a terra para os adoradores e servos das potências da matéria. A SS eterna os destruirá sem misericórdia, e vocês, heróicos cáulicas, estarão conosco, luzindo talvez a insígnia Totenkopf. Lhes assegurei, sem suspeitar que esta última parte se faria realidade antes do que eu pensava. Em vista de nossa decisão irrevogável, os cáulicas decidiram apoiar a viagem ao leste. Brevemente nos expuseram a situação. As duas forças mais poderosas da China eram os nacionalistas de Chiang Kai-shek e os comunistas de Mao Tse-tung. Antes de 1937, os dois exércitos lutavam violentamente, mas agora enfrentavam juntos o inimigo japonês. Como é natural para qualquer um que entenda a estrutura política da sinarquia, os comunistas eram abastecidos pela União Soviética e os nacionalistas eram socorridos pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, quer dizer, o imperialismo anglo-saxão. E, fraternalmente unida, como estavam na sinarquia seus sócios estrangeiros, a direita e a esquerda se aliavam contra o fascismo japonês.
Em escala reduzida, estava ocorrendo na Guerra Chinesa o que sucederia 4 anos depois na Segunda Guerra Mundial. Havia apenas uma diferença, que para o caso não tinha importância, pois o homem desperto seguia por fatos e não nomes. Era o adjetivo de nacionalistas que adotavam para definir a si mesmos os membros do partido de Chiang Kai-shek. Curiosamente, aqueles nacionalistas não estavam apoiados por nós, os nacionalsocialistas, mas pelo liberalismo extremo dos anglo-saxões. E isto se explicará facilmente porque isto é o que eram Chiang e seus partidários, expoentes da mais reacionária direita liberal da China, quer dizer, mais cipaia nisto de ser cipaio, partidário das potências colonialistas em prejuízo de seu próprio povo. Deve-se admitir que Chiang Kai-shek foi quase tão grandioso quanto Mahatma Gandhi, agente do serviço secreto inglês que entregou à Índia a exploração dos amos do Commonwealth, impedindo que ali se desenvolvesse uma verdadeira revolução nacionalista, ou seja, nacional-socialista. Por isso, chamar Chiang de nacionalista seria apenas uma piada de mau gosto, se não fosse porque o papel que o fizeram representar, os seus chefes da sinarquia, causara finalmente a queda da milenar cultura chinesa na mesquinha e estreita doutrina marxista-leninista. Não, Chiang não era um nacionalista, mas simplesmente um cipaio. E o que duvide disso, observe o que ele fez com Formosa, moderna Taiwan, onde não existem as corporações populares características do nacionalismo, mas a ação perniciosa das companhias multinacionais e do Banco Mundial, a ilimitada exploração do povo chinês, completamente à margem do destino de sua nação, posto que este já fora desenhado pela sinarquia. Se um povo deseja ser imperialista, a história fornece 2 modelos clássicos, que não, pela falta de compreensão, são menos utilizados em todos os tempos. Um é o modelo greco-romano, herdado do antiquíssimo conceito de Império Universal dos indo-arianos. Este modelo, e Roma nos deu um de seus últimos exemplos, só exige que o restante dos povos sejam submetidos militarmente, não culturalmente. Assim, os povos de costumes diferentes podiam ser integrados no Império Romano, conservando sua língua, cultura e costumes. E se eram suficientemente fortes para resistir com orgulho à Pax Romana, podiam obter concessões extraordinárias, como a cidadania dos gauleses e espanhóis, e o controle do exército e do império todo, conseguido pelos germanos. Isso foi possível porque neste modelo de império, o valor se assentava paradoxalmente no valor real dos povos. Era o mais valioso, o mais valente. Este princípio tinha caráter indubitável, e ninguém temia a ascensão imperial de um povo valente, pois era óbvio que tal povo era valioso para o império. Quer dizer, nesse primeiro momento não seria necessário praticar a doutrinação cultural dos vencidos, lavar seus cérebros, destruí-los moralmente, corrompê-los, mantê-los na barbárie ou de volta à selvageria. Isso não convinha a ninguém, ia contra a essência jurídica do Império Universal Ariano, quer dizer, ia contra a honra. E aqui está o cerne da questão. O suporte ético do princípio anterior e de quantos constituem o Império Universal é o princípio dos princípios,
o princípio supremo, que é a pedra fundamental da estrutura jurídico-social do Estado Nacional. O princípio da honra. A justiça com que o império tratará um povo conquistado ou aliado, da que dependerá sua existência e desenvolvimento. Só requererá a garantia da honra. Por exemplo, Alexandre, imperialista com honra, não precisou desmembrar o Egito, nem impor a língua grega aos egípcios, nem aniquilá-los, nem destruir suas pirâmides, para aceitá-los sem preconceitos como federados do Império Macedônico. E os romanos, salvo as distâncias, quando ao fim submeteram os gauleses, que resistiram sangrentamente por séculos, procederam de forma igualmente honorável. E a tal extremo lhes abriram as portas do império, que em pouco tempo já não se falou mais de gauleses, mas de galo-romanos. O outro modelo de império é o cartaginês, tipicamente não ário, herdado pelos fenícios de seus antepassados semitas da Assíria, Babilônia e Suméria. Convém compreender este conceito porque ao modelo cartaginês aderiram os ingleses e norte-americanos, povos completamente judaizados pela sistemática e trabalho incansável da fraternidade branca. Dos cartagineses, Belicena Vilca já falou em sua carta. Povo de mercadores sem ética, hábeis somente para o comércio e a pirataria, famosos pelos sacrifícios humanos que ofereciam ao seu ídolo de ferro incandescente. Cartagineses, ingleses e yankees, como seus predecessores do Império Assírio-Babilônico, pensam que o resto dos povos da terra são um artigo de consumo para seus apetites sem fim. Eis aqui o princípio equivalente ao do valor para os povos do modelo greco-romano. Para os cartagineses, ingleses e yankees, os povos não têm valor em si, mas na medida em que sejam úteis ao império. Assim, o povo conquistado ou dominado fica escravizado, humilhado, desumanizado, esvaziado de significado, transformado em ferramenta, em utensílio, vale enquanto serve. Princípio judaico do valor que não é incomum achar na cúspide do imperialismo anglo-saxão. Se um povo colonial serve, deve ser explorado sem limite. Se pode servir, deve ser doutrinado para que brinde utilidade, o que representa uma inversão que terá de proteger e recobrar com juros. Se algo se opõe à exploração, deve ser neutralizado. Se não se procede assim, se justificarão hipocritamente, não se estaria ajudando tal povo a recobrar seu valor, sua utilidade? O homem tem um preço, como as mercadorias. Vale o que faz e pode valer mais pelo que é capaz de fazer. O Império Cartaginês anglo-saxão se comprometerá a extrair o máximo valor utilitário dos povos, conduzindo-lhes a possibilidade de valer muito, produzindo muito. O que se oponha a esta magnânima concessão dos que detêm o poder do mundo será destruído. Pelo bem dos que estão submissos, mas podem mostrar valor. Na defesa da possibilidade de ser útil aos imperialistas, possibilidade que denominam seriamente liberdade democrática. E o que é que se opõe a que esse povo que nada vale se valorize sendo útil ao império, servindo, produzindo, permitindo que o império se aproprie de suas riquezas, se as tem, ou impedindo de gastá-las em proveito próprio, caso o império a necessite, agora ou amanhã? Sua cultura é o obstáculo? Pois será reculturalizado por todos os meios possíveis,
É a consciência nacional o inimigo? Pois se atacará a essência do ser nacional. Se começará por desprestigiar o bem próprio e se exaltará o bem alheio. Contrariamente, se diminuirá o mal alheio e se exaltará até o exagero o mal próprio. Assim entrará em colapso a confiança no destino nacional. O povo crerá apático que a distância cultural entre a debilidade nacional própria e a força e grandeza alheias é insuperável. O segundo passo consistirá em atacar especificamente os suportes do ser nacional. A territorialidade, os símbolos pátrios, as tradições, etc. Se deslocarão ou ameaçarão as fronteiras para criar a sensação de que a nação não está terminada, que há algo a construir que não existe. Serão criticados os pais da nação, que bem ou mal contribuíram para a sua existência, para que o povo sinta vergonha de seu passado. Em comparação, se apresentarão os contemporâneos imperialistas daqueles, para que o povo repudie seus próprios e admire os gringos, e se lamente o que fizemos, enquanto eles construíam seus poderosos impérios? A unidade racial é o impedimento? Se tornará bastardo o povo, favorecendo a imigração de raças inferiores. E a unidade nacional? Esta será desintegrada, subornando ou comprando dirigentes, enfrentando uns aos outros e criando caos. A evidência de que se trata de um povo no qual seus membros não conseguem se pôr em acordo entre si. Como vês, Nefe, o modelo cartaginês demonstra todo um modus operandi na ação dos imperialistas. Enquanto no modelo greco-romano o mais valioso era o mais valente, e os povos valorosos podiam crescer e se desenvolver sem problemas, segundo suas próprias pautas culturais, no modelo cartaginês anglo-saxão deve-se aplicar permanentemente o princípio vale enquanto serve. O que obriga a submissão dos povos vencidos mediante as práticas mais vis. E aqui chegamos também ao cerne da questão. O suporte jurídico do princípio anterior e de quantos constituem o Império Cartaginês Anglo-Saxão é o princípio dos princípios sinárquicos, o princípio supremo, que é a pedra fundamental da estrutura jurídico-social do Estado sinárquico, o princípio da divisão. Princípio da divisão. Divisão do quê? De tudo, porque o princípio da divisão outorga ao imperador ou rei, cartaginês, inglês ou yankee, o direito a dividir a estrutura dos povos. Deve-se comparar de imediato para que saltem as diferenças. O princípio da honra dos imperialistas greco-romanos era essencialmente ético e criava a obrigação de buscar o bem comum, de valorizar o valor do valoroso. Pelo contrário, o princípio da divisão dos imperialistas cartagineses anglo-saxões era fundamentalmente jurídico e gerava o direito a dividir para assegurar o valor dos que servem, para proteger a liberdade democrática de valer sendo útil, produzindo e servindo. Aqui estão as diferenças fundamentais de ambos os modelos. O ético contra o jurídico e a moral. A obrigação moral de buscar o bem comum contra o direito amoral de dividir o bem comum para extrair seu valor utilitário. O imperialismo greco-romano produzia cidadãos do império, honroso título que de nenhum modo menosprezava sua nacionalidade ou orgulho racial. O imperialismo cartaginês anglo-saxão modela cidadãos do mundo, ambíguo e desonroso título que na maioria das vezes oculta a traição inconfessável.
Aos cidadãos do Império já os conhecemos pela história. É interessante, em troca, saber como são os cidadãos do mundo, título análogo a escravo da sinarquia. Pois se tratam de seres que foram conformados ao modelo cartaginês anglo-saxão, quer dizer, seres que padeceram todos os modos do princípio da divisão. São habitualmente internacionalistas, porque sua nacionalidade foi dividida e desagregada. Creem que o internacional salva a diferença entre os povos. São ditos pacifistas, porque sua estrutura psíquica foi dividida freudianamente e seu instinto guerreiro qualificado de tendências agressivas primitivas que se originam no instinto guerreiro e é um impulso vergonhoso, e que se originam no córtex, o cérebro animal, e surgem através do inconsciente. Para a cultura psicanalítica, o instinto guerreiro é um impulso vergonhoso, quase animal, sumamente perigoso, porque pode encarnar-se no mito do herói e tornar-se dominante na consciência. Quem está assim doutrinado, identifica a guerra com selvageria e crê que na paz deve ser conseguida a qualquer custo. Porque nesse estado social é possível demonstrar a utilidade servindo o imperialismo pacifista, governo mundial, sinarquia ou como quer que o sistema os explore. Estes exemplares são daltônicos à nacionalidade e se lhes bloqueou o instinto guerreiro. Carecem, portanto, de senso heróico, de capacidade patriótica de reação. São seres psicologicamente mutilados que creem na união de vários conceitos impossíveis de se unir, sob um imperialismo cartaginês anglo-saxão. Paz, felicidade, criação, progresso, liberdade, civilização do amor, fraternidade universal, etc. Naturalmente, em nossa época, podem ser bons comunistas ou bons liberais, indistintamente. Mas além de internacionalistas ou pacifistas, podem ser colaboradores do sistema imperial cartaginês, trabalhando desde dentro de suas nações, nas quais não creem, para favorecer a contribuição do valor utilitário que os imperialistas assinalaram a seu povo ou país. Ou podem ser agentes internacionais do imperialismo e consagrar-se a executar seus planos. De qualquer modo, sua tarefa consistirá, desde dentro ou fora, em dividir, quer dizer, aplicar o princípio da divisão ali onde exista algo unido que se opõe ao imperialismo cartaginês anglo-saxão. A intriga, a corrupção, o maquiavelismo, o suborno, a insídia, a difamação, a publicidade, a desinformação, etc. Todos os meios e crimes seriam válidos para dividir os todos e fortalecer as partes que sejam úteis e sirvam ao imperialismo estrangeiro. Na formação de lacaios dessa classe, o imperialismo cartaginês anglo-saxão sempre foi eficiente. O tipo clássico é o cipaio. Naturalmente, não me refiro ao cipaio hindu, homem concreto que muitas vezes, com incrível valor, tentou se livrar dos expoliadores ingleses, mas ao tipo do cipaio, a classe de homem útil em serviço, que os ingleses queriam fabricar, dividindo todos os seus princípios. Em Cartago existiam milhares de mercenários dessa classe. Na Ásia e na África, os ingleses os fabricariam em centenas de milhares. E chegamos assim em Chiang Kai-shek, que era o clássico tipo de cipaio a serviço da potência colonial cartaginesa
anglo-saxã. E comprovamos que ao definir corretamente os termos, uma personagem tal nada pode ter de nacionalista, e sim muito de agente imperialista. Ele, como Gandhi na Índia, Marcos nas Filipinas, F. Duvalier no Haiti, Reza Pavlev no Irã, Tito na Iugoslávia, Fidel Castro em Cuba e tantos incontáveis tiraninhos da Ásia, África e América Latina, foram grandes cipaios que sistematicamente dividiram os verdadeiros movimentos nacionalistas de seus países e logo os esmagaram parte por parte. Entenda-se, o nacionalismo é o pior inimigo do imperialismo cartaginês anglo-saxão. Agora bem, Nefe, demonstrei que o princípio supremo do imperialismo cartaginês anglo-saxão é o princípio da divisão e o opus ao princípio da honra, que fundamenta o Império Universal Ário. Pois bem, cabe agregar que tal princípio da divisão é essencialmente não ário. Mas não se trata somente de uma presunção do fato de que tanto os cartagineses como fenícios, egípcios, assírios, babilônios, etc., o tenham empregado profundamente, porque nos reinos ários, onde a hipocrisia sacerdotal tenha predominado durante algum período, o princípio da divisão também foi usado, dado que as castas sacerdotais e a sinarquia registram ambas interesses comuns. A prova de sua origem não ária está, como não podia ser de outro modo, em sua procedência bíblica. Vale dizer, o princípio que dá o direito de dividir, ainda que antigo e não ário, acha sua formulação jurídica no povo que adora um Deus de justiça, um que põe as tábuas da lei, e esse povo é Israel, o povo eleito de Jeová Satanás. Para apresentar o princípio da divisão, os doutores da lei o expressam mediante uma metáfora no livro 1 dos Reis. A partir dessa figura, se extrairá o princípio que será regulamentado legalmente, se o converterá em direito divino de reis e imperadores, e modernamente no direito não declarado próprio dos hierarcas do imperialismo cartaginês anglo-saxão. Logicamente, por tratar-se de um direito, sua sanção deve realizar-se no percurso de um julgamento, e um julgamento no qual o juiz seja inapelável, de maneira tal que o veredito exercido se converta em princípio supremo na lei primeira. Um juiz assim só pode ser o homem mais sábio da terra e da história. E também deve ser rei, porque o princípio da divisão outorgará o direito somente a soberanos do modelo cartaginês. O homem que reunia essas condições, por suposto, é o Salomão. Teu servo Salomão está no meio do povo eleito, que é tão numeroso que não se pode contar sua multidão. Concede, pois, a teu servo um coração prudente, para que saiba julgar e discernir entre o bom e o mal. Pois quem é capaz de julgar a este povo, teu, tão considerável? Agradou a Jeová que Salomão fizesse este pedido, pelo que disse: vou conceder o que pedes, dar-te-ei um coração tão sábio e inteligente, como não houve antes de ti, nem haverá depois de ti. 1 Reis 3:7. Já está apresentada a personagem. Sábio por disposição de Deus, seu juízo é inapelável e é rei.
deve a seguir exercer o direito a dividir, para que se converta em princípio supremo, em lei primeira. A oportunidade será dada por 2 prostitutas judias que disputam a maternidade de uma criança. Uma delas trocou seu filho morto pelo da outra. Disse então o rei: esta diz: meu filho é o vivo e teu filho está morto. Enquanto aquela replica: não é verdade, teu filho é o morto e o meu é o vivo. E acrescentou o rei: traz-me uma espada. E ordenou: parta em 2 um menino vivo e dê uma metade a uma e a outra metade para a outra. 1 Reis 3, 23. Este é o famoso juízo salomônico, que legaliza o direito do rei a dividir, se isso é útil. Neste caso, a utilidade está em conhecer a verdade, que valorizará a mãe com sua criança, restabelecendo sua tutela. Deve-se advertir que se deixou bem claro o caráter sacerdotal da investidura. O rei não porta a espada, a solicita. É um sacerdote. Recordemos que a Bíblia é um livro sagrado e até a sua última vírgula tem significado. Escutamos diariamente os pregadores evangélicos qualificar a Bíblia palavra de Deus. Mas há quem acredite cegamente que isto é o certo. São os rabinos cabalistas, os mesmos que justamente manejam secretamente a maçonaria e dezenas de sociedades secretas da sinarquia, organizações nas que casualmente militam os homens de Estado, que dirigem o imperialismo cartaginês anglo-saxão. Portanto, o escuso é o princípio que se desprende da metáfora bíblica. Que significam em termos rabínicos aquelas imagens? Que o sacerdote rei tem o direito de solicitar a espada e dividir. E que este direito é justo. Não só justo, mas fonte da justiça. A justiça, ao princípio do julgamento, não está manifesta. Não se sabe quem é, na verdade, a mãe. A justiça se fez presente depois que o sacerdote rei exerceu o direito de dividir. Em resumo, o sacerdote rei toma a espada, o poder do Estado, e exerce o direito de dividir o corpo de um menino, um povo pequeno. E isso é justo, produz a justiça, o próprio fundamento do sacerdote rei. Conclusão: o direito do rei a dividir suas bases justifica a ruptura e fortalece o trono. Com seu costumeiro realismo, os doutores rabinos interpretaram desta forma o juízo salomônico e o sintetizaram no Talmude, de onde certamente Maquiavel aprendeu. O rei deve dividir para reinar. Este princípio não ário, judaico e amoral se constituiu no axioma versor dos imperialistas cartagineses anglo-saxões. Eles dividem tudo, como demonstrei antes, e ainda no momento de se retirar de uma colônia, por exemplo, a deixam dividida em todas as ordens possíveis, desde a territorial até a política e econômica, contando para essa tarefa, desde cedo, com sua corte de cipaios. Lembra, Nefe, que a célebre divisão internacional do trabalho é um conceito do liberalismo inglês do século XIX? Agora podeis ver que se inspira nos princípios talmúdicos. O rei, se é sábio, deve dividir suas bases para reinar.
O rei é o único todo, ao que não podem alcançar nenhuma de suas partes. As partes do reino valem enquanto servem. Naturalmente, este reino é Malkut, o 10º Sefirote. Até aqui o estudo de hoje. Na próxima oportunidade, estudaremos o capítulo 36 do livro 4 do Mistério de Belissena Vilka. Boa noite a todos e tenham um bom descanso.